Olá, gente! Daí, vamos falar hoje do nosso último temperamento, que é o temperamento melancólico. Né? Associando o nome ao temperamento, esse a gente pode dizer que é o único que tem tudo a ver. Porque o temperamento melancólico, ele realmente, gente, é melancólico. Ele tem uma tendência, quem tem esse temperamento, né, que pode ser homem ou pode ser mulher, tem uma tendência à melancolia, a remoer as coisas, a ficar pensando muito em alguma coisa. Então, assim como eu falei, né, no último vídeo sobre o temperamento fleumático, né, o fleumático e o melancólico são os dois temperamentos bastante introspectivo, né? Aquela pessoa centrada nela mesma. Né? Então, o melancólico, ele tem, assim como o fleumático, essa tendência para ficar bastante pensativo, né? Porque ele é bastante analítico. Então, eu vou colocar aqui quais são essas características principais do comportamento melancólico, e quem tem esse tipo de comportamento, né, vai poder ir se percebendo. A intenção aqui não é você perceber o outro, viu, gente? O que é muito mais fácil, muitas vezes, a gente perceber o outro do que perceber a nós mesmos, né? Então, vamos pensar aqui em você, que você pense em você. Será que é esse o seu temperamento mais aguçado? Será que é este o seu principal temperamento? Porque é aquilo que eu já falei desde o primeiro vídeo da série, né, que nenhum temperamento ele é sozinho, né? A gente sempre tem uma mescla aí dos temperamentos, porém aquele que predomina, a gente tem um que é predominante, e aquele que é predominante, ele é para a vida toda, tá? É o caso do temperamento melancólico. A pessoa que tem um temperamento melancólico, ela vai ser bastante tímida, bastante introspectiva. E ela pode desenvolver características dos outros temperamentos. Tá? Ela pode desenvolver, por exemplo, ela pode se tornar um excelente orador, tá? Uma pessoa, um palestrante, tá? Pode se tornar. Porém, se você deixar essa pessoa no momento dela, só com ela vai falar o quê? Ela vai ter essas características do melancólico. E quais são essas características, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o melancólico, ele é bastante sensível, tá? É uma pessoa bastante sensível, talentoso, perfeccionista, tá? Opa, tem um bichinho aqui. Ele desfruta bastante da arte, ele gosta de apreciar a arte, de apreciar as coisas belas. E ele é bastante analítico, por isso que ele já é voltado aí para esse mundo das artes, do belo, da pintura, da escultura, né? Ele se identifica, ele identifica os problemas com facilidade por causa dessa capacidade dele de analisar as coisas, né? Daí ele vê assim, os obstáculos que existem nas profissões, na sua própria vida. Por quê? Porque ele tem essa tendência a analisar bastante as coisas, tá? Então, profissões que exigem bastante sacrifício pessoal já vai fazer aí a cabeça do melancólico. Ele vai gostar desse tipo de profissão, ele vai se dar bem a esse tipo de profissão, tá? Por quê? Porque ele é metódico, ele é persistente. Uma coisa interessante, o melancólico ele tem uma tendência a se sacrificar, né? Então ele gosta de coisas assim onde ele possa dar o máximo dele, digamos assim, né? E daí o que pode muitas vezes tornar a vida do melancólico bastante difícil, né? Por quê? Porque ele vai tomando aquelas coisas para ele, vai analisando, vai remoendo de certa forma, que isso daí muitas vezes não é bom, né? Por quê? Porque ele é uma pessoa que não consegue muito se soltar, digamos assim. Ele não consegue, ele guarda muitas coisas só para ele, tá? Colocando aqui, não que seja um ponto negativo, mas é um ponto a ser trabalhado nesse tipo de temperamento, tá? É interessante também notar que o melancólico ele é bastante temperamental.
Ele tem muito de rompantes, né? Então tem dia que ele tá bastante feliz, bastante ativo, e já tem dia que ele tá muito introspectivo, né? Então ele varia muito do estado de ânimo dele. Então um dia ele pode tratar uma pessoa muito bem e no outro dia ele pode nem falar bom dia, digamos assim. Mas não é que ele faz por mal isso daí, né? É o jeito dele. Então por isso que é importante a gente observar as pessoas, né? Ele não faz amizade muito fácil, assim como também o fleumático também não faz amizade muito fácil. Principalmente por quê? Por causa dessa questão deles serem muito analíticos, ficar analisando, ficar percebendo os problemas da pessoa, os obstáculos que ele pode ter com aquela amizade ou com aquele relacionamento, né? Interessante a gente notar aí nos dois, nos relacionamentos, né, nos temperamentos, digamos assim, que os temperamentos, eles de certa forma se complementam. Porque se eu pego uma pessoa que é bastante que é melancólico, que tem essa característica do melancólico, e junto com uma pessoa que é colérico, você fala assim, não vai dar certo. Mas pode dar muito certo, porque pensa bem, o melancólico, ele é de analisar, de ver os problemas, de ver os obstáculos que tem numa determinada situação. Já o colérico, ele não, ele vê tudo positivo, ele quer fazer tudo. Então daí existe o quê? Um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio. Enquanto um fala, não, vamos lá, vamos fazer que vai dar certo, não sei o quê. O outro fala o quê? Eu acho que não é bem assim, pode acontecer isso, aquilo outro. Então assim, não só melancólico, né? Não só pessimista, digamos assim, é bom, mas também não só muito otimista. Então, unir os dois pode dar certo, né? Desde que você saiba respeitar, né, um ou outro aí e não entra aí em um conflito. Tá? Vamos falar um pouquinho agora da questão da educação da criança. A criança melancólica, como que é? Então, a criança melancólica, gente, muitas vezes ela é tida como esquisita, não gosta de nada. Mas não é isso. Ela gosta do mundo dela. Ela tem um mundo interior muito rico, né? Então é bonito de ver uma criança quando ela tem esse tipo de temperamento. Ela gosta muito de ficar sozinha, ela faz as próprias brincadeiras. Não adianta às vezes o pai ou a mãe falar assim, vamos levar em tal lugar junto com um monte de gente, um monte de criança. Pode ser que aconteça isso e chega lá, uma outra criança vai fazer o quê? Vai se esconder, não vai querer brincar com outra criança. E depois de um certo tempo é que ela vai começar a se soltar, porque ela tem o tempo dela, tá? Então ela vai poder ficar, ela vai ficar no tempo dela, vai ficar no mundo dela. Por quê? Porque ela tem esse mundo que é muito rico, né? Dentro da cabecinha ali da criança melancólica, desse temperamento, ela cria as possibilidades dela. Uma hora ela é uma rainha, um príncipe, um comandante. Então ela vai criando essas situações e ela vive aquilo dali com muita intensidade. E isso daí, muitas vezes, é visto como algo estranho, esquisito, porque os outros não fazem assim e você faz. E fica aquela questão daquela comparação. E isso daí é muito ruim para a criança. Porque uma criança com temperamento melancólico, ela guarda as coisas muito para ela e ela não é que ela sente profundamente as coisas. Então, se você fala uma palavra mais rígida, uma coisa mais incisiva ali para a criança e quer obrigar ela a fazer alguma coisa ou colocar ela de castigo, ela vai se sentir injustiçada. E aquele castigo, gente, às vezes vai ficar na memória dela, no subconsciente dela, pro resto da vida. Por quê? Porque ela tem essa tendência para remoer as coisas que acontecem, né? A gente pode pegar aí, por exemplo, uma família com, sei lá, vários irmãos ou com apenas 2 irmãos, né? Passou por uma determinada situação, um irmão não ligou muito para aquilo dali, né? E já o outro ficou com aquilo dali, com aquela mágoa ou com aquele sentimento. Então ele vai, os temperamentos são diferentes, né? E cabe a nós, adulto, analisar isso daí e não querer forçar o outro a ter um temperamento diferente dele,
porque isso daí vai fazer o quê? Vai tirar ele do próprio natural, né? Da natureza dele. E isso daí não vai ser bom nem durante a infância e muito menos na vida adulta, tá? Então, a criança que tem um temperamento melancólico, ela precisa do quê? Ela precisa de uma pessoa em quem ela confie, uma pessoa que fale palavras de certa forma de conforto para ela, que não a tire desse lugar que é tão próprio dela, né? Que é o próprio eu dela, tá certo? Então, assim, uma coisa que é muito legal com a criança melancólica, que me lembrei aqui agora, é você contar, né? Contar histórias de desafio, histórias de superação. Ela vai gostar muito disso e ela vai se identificar com essas histórias, né? Então é muito bacana você ver e entender aquela criança e saber como que você pode cuidar ali para que ela tenha uma infância mais feliz e uma vida adulta que caminha aí de modo mais saudável. Tá certo, gente? Olha só, nós falamos então dos 4 temperamentos. Eu vou fazer mais uma conversa aqui com vocês, dando uma resumida neles, tá? Peço para que vocês acompanhem aí no canal, curta, compartilhe aí com aquele amigo que tem uma criança, que você sabe que isso daí possa ajudar ele aí na educação dos filhos, que eu vou ficar muito contente sabendo que esse conteúdo tá alcançando mais pessoas, tá bom, gente? Então, um beijão no coração de vocês.